Passaté não está abrindo. Gravação iniciada, presidente. Vamos começar e depois a gente vê. A minha pasta T também não está abrindo. Vou começar a sessão, gente. Mas, presidente, a gente... Bom dia. Estamos iniciando as nossas sessões na quarta-feira, da segunda turma, quarta Câmara, primeira sessão. Eu sou o Paulo Matheus Ciccone, presidente da turma, comigo os conselheiros Marco Rogério Borges, Leonardo Luiz Pagano Gonçalves, Evandro Correia Dias, Júnior Roberta Gouveia Sampaio, Iagro Jung Martins, Luciano Bernatti e Bárbara Santos Guedes, compondo a banca de jogadores. Nós estamos iniciando as sessões, temos algumas sustentações, mas estamos com alguns problemas pequenos na ordem técnica, então vamos dar um marco, algum problema técnico aí. Não, eu só ia comentar que se alguns colegas não estão com acesso da pasta T, a gente não consegue abrir os votos, né? E o caso do Luciano, por exemplo. Não, eu sugiro jogar... Sempre a primeira sustentação oral. Eu sugiro jogar... Agora eu consegui, presidente. Bora no WhatsApp, eu voto pelo menos. Quem é que está com problema na pasta T? Eu. Você, Júnior? Uhum. Eu também, Ciccone, mas já estou resolvendo. Então vamos aguardar um pouquinho. Entenda, Júnior, se não conseguir, coloca no WhatsApp. Ou no e-mail. Coloca no WhatsApp, por favor, Luciano, que aí eu abro aqui. Mas o Luciano está entrando lá os arquivos agora. Mas o 59 eu aqui não estou abrindo. Não entrou ainda. O negócio fica tentando entrar na pasta T e não está entrando. Peraí, já vi. Primeiro item, voto é 59 do Luciano. Luciano, você conseguiu liberar seu voto aí na pasta T? Conseguiu. Consegui entrar, Ciccone, está funcionando aqui. Ok. Só um minutinho, eu que estava desligado aqui, não estava conectado, só um minuto. Bom, enquanto a Júnia verifica isso, só para deixar para fins de gravação, é o item 59 da pauta, giro comércio do pneu limitado, a recorrente, a relatoria é do conselheiro Luciano Bernatti. Vai haver sustentação oral do doutor Leandro Alves dos Santos, que eu peço ao Fabimar em Brasília, que é nosso suporte, eu tenho cumprimento e desejo um bom dia, muito obrigado pela sua colaboração, e peço que ele traga o doutor Leandro para a sala. Por favor, Fabimar. Ok, presidente. Júnior, ok? Olhar agora. Deu. Ok, presidente. Da pauta, doutor Leandro Alves dos Santos, seu processo será julgado agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Item 59 da pauta, doutor Leandro Alves dos Santos, seu processo será julgado agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Patrono convocado, presidente. Muito obrigado. O tema é imposto de renda na fonte / DCTF. Deve ser algum tipo de cruzamento de informações. Vamos ver a relatoria. Bom dia, doutor Leandro. Bom dia. Doutor, tudo bem? O senhor está me vendo, me ouvindo? Sim, vejo e ouço bem. Muito bem, nós também estamos ouvindo o senhor perfeitamente. Então, vamos julgar o item 59 da pauta, relatoria do conselheiro Luciano Bernatti, o senhor é o patrão da recorrente Giro Comércio de Pneus. O Luciano vai fazer um breve relato, depois o senhor tem o tempo regimental para a sua sustentação, tá bom? Os demais com o microfone fechados, por favor. Luciano. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os colegas conselheiros. Bom dia, doutor Leandro. Farei uma breve exposição aqui sobre os fatos e também um relatório sobre os acontecimentos do processo, e daí já passaria a parte ao doutor Leandro. Bom, trata-se de um recurso voluntário interposto em face de decisão da RJ, que indeferiu ou julgou improcedente a impugnação do contribuinte, Giro Comércio de Pneus, e o objeto do processo é uma auto-infração em virtude de pagamento sem causa, mais especificamente sobre o imposto de renda retido na fonte. Trata-se de uma promessa de compra e venda de imóvel efetuada por pessoas físicas, sendo que eram 3 pessoas físicas, uma dessas teria relação com a sociedade,
foi sócio, depois deixou, voltou a ser. E as outras seriam pessoas próximas a eles, parentes. Após isto, foi constatado que o pagamento do imóvel foi realizado pela sociedade. Foi emitido, então, foi lavrado o auto de infração. Em virtude do auto de infração, foi apresentada a impugnação. A impugnação, em suma, alegou que houve a decadência, o direito de lançar, que teria feito no último mês, em que era possível, de acordo com o 173 do CTN, mas deveria ser aplicado o 150, parágrafo 4º. Alega que foi comprovada a causa e identificado o beneficiário, portanto não havia motivo para que houvesse o lançamento da infração. Seria inaplicável a multa de 225%, que houve tudo, a multa foi duplicada, depois agravada. Não seria aplicável o agravante na multa. E também não haveria fundamento para a sujeição passiva solidária. O sócio, aquela pessoa que tinha ligação com a sociedade, ela foi responsabilizada. O auto de infração julgou a DRJ julgou pela improcedência da impugnação, e basicamente alegou que seriam aplicáveis o artigo 173 do CTN. O pagamento sem causa foi justificado, porque afinal de contas não foi comprovado. A qualificação da multa, não houve, efetivamente há qualificação da multa, porque houve intuito de impedir ou postergar, inclusive, que a autoridade fiscal tome conhecimento da ocorrência do fato gerador, e o agravamento é justificável, tendo em vista que não foram apresentados esclarecimentos requeridos às pessoas. Além disso, também a questão da responsabilidade seria justificável com base no artigo 124 e a DRJ disse que seria também com base no 135. Doutor, acho que passo a palavra para o senhor agora, que são as questões do recurso voluntário, né? Então, fique à vontade. Bom dia, senhor presidente, senhor conselheiro, senhora conselheiro relator, senhor, demais conselheiras e conselheiros. O caso trata na origem de auto de infração que foi lavrado em 30 de novembro de 2006, no qual é exigido imposto de renda retido na fonte sobre pagamentos efetuados pela empresa Giro Comércio de Pneus, a empresa Eagle. Isto sob a justificativa de que estes pagamentos seriam supostamente sem causa comprovada e em favor de terceiros, segundo a fiscalização, e que esses terceiros, inclusive, seriam os reais adquirentes do imóvel, repito, na visão da fiscalização. No caso, foi efetivamente demonstrada que a operação negocial e a sua respectiva causa. E, no nosso entender, equivocadamente, a DRJ julgou improcedente a impugnação dos recorrentes pelos motivos que nós pontuamos e impugnamos a seguir. Nós trazemos questões preliminares e também questões de mérito. Inicialmente, nós temos a nulidade expressa no recurso voluntário sobre o auto de infração, que ele incorreu em nulidade ao não observar o prazo de 20 dias para manifestação dos documentos e respostas à fiscalização pelo sujeito passivo fiscalizado. Isso nos termos do artigo 19 da Lei 3.470 de 58. Isso porque, em 22 de novembro de 2006, a fiscalização intimou a empresa Giro Comércio para, no exíguo prazo de 2 dias, apresentar documentação referente à propriedade dos bens móveis, dos bens que constavam do seu ativo imobilizado à época. E, em seguida, apenas 8 dias depois da notificação, no dia 30 de novembro de 2006, foi lavrado pela fiscalização um auto de infração, sem oportunizar o transcurso legal do prazo de 20 dias à empresa Giro, para que se pudesse exercer o seu direito ao contraditório, a ampla defesa e viabilizar a busca pela verdade real. Esse ato gerou efetivos prejuízos à defesa do contribuinte e, assim, no nosso entender, deve ser reconhecida a nulidade do auto de infração pela violação ao disposto no artigo 19 da Lei 3.470 de 58, por falta de abertura de prazo de 20 dias para manifestação do contribuinte acerca
dos documentos solicitados. Nós trazemos, em segundo lugar, uma outra nulidade sobre decadência e lançamento complementar pela DRJ, que eu registro que ela não consta especificamente do recurso voluntário. É um caso muito antigo, e depois de melhor analisado, nós identificamos também essa nulidade. A hipótese de decadência é matéria de ordem pública e pode ser apreciada pode ser conhecida de ofício pelos julgadores. Então, por essa razão, nós também submetemos agora, em sustentação oral, esta nova hipótese de nulidade. Porque, sem intimar os recorrentes para se defender, em 19 de maio de 2008, a Receita Federal promoveu a juntada de uma série de documentos que motivou a fundamentação e a conclusão do acordo da DRJ. Esse acordo da DRJ foi que julgou improcedente a impugnação ao lançamento. E em 10 de março de 2008, a DRJ reconheceu expressamente a necessidade de diligências pela Receita Federal para a juntada dessa documentação que eu acabo de mencionar, porque considerou que os elementos que continham nos autos até aquele momento, eles eram insuficientes para que a autoridade julgadora mantivesse a autuação nos termos em que foi feita. O parágrafo 3º do artigo 18 do decreto 7235, ele é claro ao exigir que, no caso de exames posteriores, diligências ou perícias que sejam realizadas no processo, que seja lavrado no auto de infração ou emitida notificação de lançamento complementar. E devolve-se ao sujeito passivo um prazo para impugnação. E isto não aconteceu no caso sob julgamento. Ou seja, a DRJ ela se afastou da sua função de revisora do ato de lançamento para, no nosso entender, tentar salvar o lançamento tributário realizado pela fiscalização. E quando deveria ter se restringido a sua atividade de revisão de lançamento. A DRJ ela reconheceu no acórdão que a motivação para a fundamentação da autuação levada a efeito, ela se dá em razão destes documentos juntados aos autos, aos quais o contribuinte não teve oportunidade de se manifestar, inclusive a examinada e juntada no curso desse processo, portanto, em claro vício de motivação do lançamento tributário. Somente a partir das diligências posteriormente realizadas no curso do processo administrativo fiscal é que a DRJ teve o pleno motivo na justificativa dela para conhecer os fatos e manter a autuação. Essas diligências, elas resultaram no conhecimento de fatos novos pelos quais o contribuinte não se manifestou. Motivo pelo qual a Receita Federal, a fiscalização, deveria ter feito lançamento complementar e feito abertura de prazo para que os recorrentes pudessem impugná-lo, como determina o parágrafo 3º do artigo 18 do decreto 7235. Não houve essa oportunização aos contribuintes. Se o conhecimento e a comprovação dos fatos se deu somente em 19 de maio de 2008, com a juntada de documentos nos autos do processo, se deveria ter feito um lançamento complementar. Inclusive, nessa data de juntada, já havia ocorrido a decadência do direito do fisco constituir o crédito alegado. Pois a motivação que ensejou toda a manutenção da autuação fiscal só foi feita a partir do conhecimento e análise dos fatos 5 anos após a ocorrência do fato gerador, alegado fato gerador. Ou seja, contando a partir do primeiro dia do exercício seguinte do fato. Para se ter um melhor esclarecimento acerca da ocorrência da decadência, a partir todo o conjunto probatório que se tem já formado nos autos,
é preciso identificar que os fatos geradores ocorreram em maio de 2002. Portanto, o primeiro dia do exercício seguinte seria 1º de janeiro de 2003. O acórdão, a juntada da nova documentação que fundamentou o acórdão que manteve a autuação fiscal, ocorreu em 19 de maio de 2008. E o acórdão sobreveio em 5 de junho de 2008. Mas a decadência, os 5 anos contados de 1º de janeiro de 2003, já havia operado em 1º de janeiro de 2008. Portanto, considerando a situação trazida agora sobre julgamento, nós pedimos que seja reconhecida a ocorrência da decadência nesses termos, ou pelo menos que seja reconhecida a nulidade do acórdão recorrido por vício de motivação, porque os fatos e as provas que ensejaram a manutenção da autuação pela DRJ, eles foram acostados a este processo administrativo fiscal em a posterior ao lançamento tributário e sem oportunizar aos recorrentes o direito de impugná-los, nos termos do parágrafo 3º do artigo 18 do Decreto 70.235. Subsidiariamente, caso essa hipótese seja afastada, nós reiteramos a alegação de decadência, que já consta no recurso voluntário, isso porque a decadência ela se perfectilizou com a juntada dos documentos. O lançamento ele se perfectibilizou com a juntada dos documentos realizada pela Receita Federal em 2008, como expliquei anteriormente, e nesse ponto deve ser reconhecida, ao menos, a decadência parcial do lançamento, porque o acórdão recorrido aplicou o prazo decadencial contido no inciso 1 do artigo 173 do Código Tributário Nacional, que aplicava somente em casos de dolo, fraude ou simulação relacionado ao fato gerador. E, neste caso, não restou demonstrado nenhum desses elementos. Considerando que o fato gerador, nesse caso, o primeiro pagamento considerado pela fiscalização ocorreu em novembro de 2001 e a ciência dos recorrentes do auto de infração se deu em dezembro de 2006 por aplicação da regra do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, e em razão da inexistência de comprovação de dolo, fraude ou simulação, temos que operou-se a decadência parcial, ao menos, do direito do fisco constituir o crédito sob debate. Temos uma última questão preliminar que trata ainda sobre a questão de nulidade do acórdão recorrido, porque ele manteve o lançamento por entender que os pagamentos efetuados à empresa pela empresa Giro à empresa Eagle, que foi quem vendeu o imóvel, que eles seriam sem causa comprovada ou por suposto pagamento em favor de terceiros. Para justificar esse entendimento, foi fundamentado que havia interesse em suposta irregularidade na constituição da empresa Giro Comércio, confusão patrimonial entre pessoa jurídica e pessoa física, e até mesmo uma constituição fantasiosa, o que nós refutamos. E a documentação dos autos não revela a ocorrência de nenhum desses elementos. Porém, essas razões, nós destacamos que, além de não constar nos autos, nenhum documento nesse sentido, elas nunca foram trazidas aos autos pela autuação fiscal. E elas tampouco foram ventiladas pela fiscalização em qualquer momento, ou mesmo mencionadas no termo de verificação fiscal ou outros termos existentes. Somente a autoridade responsável pela lavratura do auto de infração é que poderia verificar a suposta ocorrência desses fatos, como determinado no artigo 10, incisos 3 e 4 do Decreto 7235, sob pena de nulidade por incompetência da autoridade. A DRJ ela não poderia inovar e supor a existência de fatos que não foram apurados e descritos pela fiscalização, sob pena de se comportar como corretora do lançamento e não revisora. Esses atos sequer constaram do auto de infração, mas tão somente foram suscitados em sede de julgamento e sem respaldo nos autos. Portanto, nosso entender,
deve ser reconhecida a nulidade do acórdão recorrido por alterar e inovar a descrição fática da situação fiscalizada pela autoridade competente e em notória violação aos artigos 10, incisos 3 e 4, artigos 59, inciso 2, todos do decreto 7235. Acerca do mérito, ultrapassado essas questões preliminares, se julgar necessária a análise meritória, nós identificamos que não há motivos para que se mantenha a interpretação de pagamento sem causa. Inexistiu pagamento sem causa. A exigência feita de imposto de renda retido na fonte, mantida pela DRJ, com base no artigo 61 da Lei 8.981 de 95, decorre de pagamentos efetuados pela empresa Giro Comércio de Pneus, a empresa Eagle, vendedora do imóvel em questão, que supostamente seriam pagos sem causa comprovada para terceiros, que seriam, na visão da fiscalização, os reais adquirentes do imóvel. Esse dispositivo fundamenta que a exigência é a regra de presunção, que a exigência é regra de presunção ou de renda ou receita, que visa impedir a omissão de rendimentos ou receitas, presunção esta que é emitida com a comprovação completa por toda a documentação juntada de existência de fundamento completo da operação negocial levada a efeito pelo contribuinte. A cláusula 7ª do contrato de compromisso de compra e venda, ela admitia a possibilidade de que a escritura de compra e venda fosse outorgada a quem os promissários compradores indicassem. E os promissários compradores indicaram a Giro Comércio de Pneus. Essa cláusula foi materializada com a aquisição do bem imóvel pela Giro. Após a aquisição, a Giro alienou o bem para a empresa Fabris, como comprovado já nos autos. Os promitentes compradores eles cederam o direito de aquisição do bem à Giro, que realizou em seu próprio nome a aquisição, bem como os demais pagamentos à empresa Eagle, e não houve qualquer redução do seu patrimônio. Ao contrário do que a DRJ entendeu, a Giro não efetuou nenhum cumprimento de obrigações assumidas por terceiros. Não houve... Doutor Leandro, o senhor tem um minuto. O senhor tem um minuto. Sim, eu já concluo, muito obrigado. Também registramos, sobre a multa agravada, que a DRJ manteve, com base no artigo 44, inciso 2, parágrafo 3º, parágrafo 2º da Lei 9.430, por entender que a recorrente se enquadraria em suposta situação de sonegação prevista em lei. Esta alegação ela é equivocada, inclusive o CARF possui entendimento jurisprudencial no sentido de que somente a prova inequívoca de fraude é que pode ensejar a incidência da multa agravada de 150%, e não há elemento nos autos que justifique esse agravamento. Quanto à sujeição passiva do senhor, do corresponsabilizado Cironi Antônio Cavagnoli, nós destacamos que é improcedente também este ponto. A DRJ manteve, mais uma vez, por completo, mas no curso dos autos deste processo administrativo fiscal, não fora demonstrado qualquer ato abusivo ou ilegal apontado e pessoalizado em relação ao senhor Cironi, que teria oportunizado e originado o crédito tributário sob discussão nestes autos. Não há elemento que justifique a responsabilização do senhor Cironi. Então, nesses termos, nós pedimos que seja reconhecida também a ilegitimidade passiva do senhor Cironi, dado que são inaplicáveis as regras de solidariedade e de responsabilidade tributária previstas no artigo 134 e 135 do Código Tributário Nacional em relação ao senhor Cironi, porque não há elementos que o justifique. Então, nesses termos, nós reiteramos o pedido de provimento de recurso voluntário. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Luciano, seu voto.
Bem, presidente, vamos partir já da tempestividade e admissibilidade, parágrafo 9º. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Portanto, conheço e passo a apreciar. Preliminarmente, fundamentos da decisão e contraditório e ampla defesa. Na visão dos recorrentes, a DRJ teria inovado na descrição dos fatos e alterado a fundamentação da autuação fiscal, uma vez que sua função é a de julgar. A DRJ teria agido como se DRF fosse, usurpando, portanto, sua competência. O fato de ter discordado sobre a regularidade da constituição da sociedade e a confusão patrimonial, não se atendo aos pagamentos efetuados de uma pessoa jurídica para outra, que seria um fundamento para o lançamento. Teria como efeito a violação do contraditório e ampla defesa. Inicialmente, cumpre citar o artigo 29 do Decreto 70.235 de 72, o qual dispõe que, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. Destaque-se a primeira parte do artigo, que prevê que a convicção será formada livremente com a apreciação da prova. Nenhuma outra prova foi mencionada ou apresentada nos autos, sendo que a análise da DRJ partiu delas, as mesmas que as partes apresentaram e tiveram acesso. O mesmo ocorre quanto ao fundamento que justificou o lançamento. O fundamento factual continua o mesmo, ou seja, pagamento sem causa, operação não comprovada, se a respectiva falta de recolhimento do imposto de renda retido na fonte. Os fundamentos normativos, com exceção do artigo 135 do CTN, o qual será abordado em momento oportuno, também foram utilizados pela DRF para a constituição do crédito tributário, indicados no auto de infração e documentos integrantes, bem como no termo de verificação fiscal. Quanto à fundamentação ou argumentação a partir da análise dos fatos na decisão, questão principal levantada pelos recorrentes, percebe-se que, em que pese haver um destaque por parte da DRJ em alguns pontos, todos eles já haviam sido levantados no processo. Os requerentes reclamam que a DRJ teria se fundamentado na constituição da sociedade e na confusão patrimonial. Ora, a argumentação da DRJ parte dos argumentos apresentados pelos próprios interessados, que justificam que deve ser aplicado o princípio da essência sobre a forma, folhas 3, 4 e 5, bem como apresentam argumentação sobre a desconsideração da personalidade jurídica, citando o artigo 50 do Código Civil, folhas 3, 7 e 3. Aí eu transcrevi aqui a cópia, né, da parte da impugnação que apresenta esses argumentos. Foi com base nesses argumentos que os julgadores de primeiro grau partiram para análise. Situação, inclusive, é expressamente citada no acórdão, folhas 521. Eu transcrevi também aqui a parte da decisão do acórdão, né, que trata sobre essa situação. Não podem os requerentes esperar que possam questionar sobre tais situações e que a DRJ não as possa abordar. A própria natureza dialética do processo demanda que assim fosse. Caso contrário, os demandantes poderiam argumentar que não foram suas alegações analisadas, causando omissão na decisão. O exame do órgão julgador se baseou na documentação constante nos autos, não havendo qualquer inovação. Ademais, tais questões já se encontram como objeto do TVF. O questionamento sobre a constituição da sociedade está claramente citado nas folhas 255, TVF, abaixo trasladado. Sobre a confusão patrimonial, não é isso que se trata a discussão? A compra de imóveis para pessoas físicas, sendo que apenas uma delas, o senhor Cironi, foi sócio da pessoa jurídica que pagou pelo imóvel? Ou seja, pagamento sem causa, operação não comprovada? Sim, é disso que se trata. De pessoa jurídica pagando imóveis a terceiros. Aí eu transcrevi aqui a parte que eu falei que ia transcrever. Constate-se dessa análise que não houve inovação alguma por parte da DRJ, nem qualquer infração ao contraditório e ampla defesa, o que justifica o não acolhimento dos respectivos argumentos dos recorrentes.
Item 6, decadência. De acordo com o recurso voluntário, se a aplicação da decadência for feita pelo artigo 150, parágrafo 4º do CTN, então haveria decadência no direito de lançar em relação ao presente processo. Se for aplicado o artigo 173 do CTN, quanto à decadência, então o direito de lançar não teria decaído, quando o lançamento for efetuado no último mês do prazo. Então a afirmação está correta. A aplicação de um ou outro artigo traz como efeito a manutenção ou não do lançamento. O que vai definir a aplicação de qual dispositivo é se houve fraude, dolo ou simulação, conforme a disposição do artigo 173 do CTN. Como se verá nos tópicos a seguir, os tópicos de mérito, havendo a caracterização de dolo, fraude ou simulação, os quais como visto nos tópicos de mérito, havendo a caracterização de dolo, fraude ou simulação, os quais se reconhecem no presente caso, deve ser aplicado o artigo 173 do CTN, não sendo, portanto, caracterizada a decadência ao direito de lançar. Inclusive, deve ser aplicada a súmula 114 do CARF, a qual prevê que o imposto de renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado ou sem comprovação da operação ou da causa submete-se ao prazo decadencial previsto no artigo 173, inciso 1 do CTN. Relação ao mérito. Compra e venda do imóvel e comprovação da operação. Segundo os recorrentes, a regra de presunção de renda-receita renda/receita é elidida pela comprovação da existência da operação e da sua causa. Alegam ainda que os contratos de compromisso de compra e venda firmado pelas pessoas físicas permitiria a transferência do imóvel a qualquer pessoa. Tendo isso em vista, a Giro teria adquirido o imóvel, qual foi alienado para a sociedade denominada Fabris, pelo valor de R$900 mil. Afirmam que a realidade deve prevalecer sobre a forma, pois efetivamente a pessoa jurídica quem adquiriu a sociedade, como se comprova pelos documentos, sendo que a alienação se deu em 45 parcelas de 20 mil, as quais vêm sendo pagas. Alude ainda que as pessoas físicas não tiveram benefício algum no negócio, nem a pessoa Giro teve qualquer prejuízo. O exame dos argumentos deve partir da regra aplicada ao caso, como sendo a que justifica o lançamento. O artigo 61 da Lei 8981 de 95, que assim dispõe. Aí eu transcrevi aqui o texto do artigo. Como se percebe, a incidência dos tributos nos moldes do caput do artigo não é somente aplicável quando houver pagamento não identificado, mas também, de acordo com o parágrafo 1º, em casos que o pagamento ou a entrega de recursos seja feito a terceiros, sejam tais valores contabilizados ou não, quando não comprovada a operação ou não comprovada a sua causa. E pronto é possível, então, afirmar que para a não incidência da norma prevista no artigo, é necessário identificar o beneficiário, comprovar a operação e comprovar, bem como justificar a causa do pagamento. Aliás, comprovar a operação e bem como justificar a causa do pagamento. A transferência de valores deve ser justificada. No presente caso, percebe-se que, em tese, há a identificação do beneficiário, que foi o vendedor originário do imóvel, denominado Eagle, distribuidora de bebidas S.A. Eagle. Assim, o pagamento, segundo consta, teria ido para essa pessoa jurídica que vendeu o imóvel inicialmente. Os próprios recorrentes alegam que foi a Giro quem adquiriu o imóvel, folha 576. Desta feita, pois não? Tem o microfone aberto. Desta feita não seria aplicável o caput do artigo 61, porque o beneficiário seria conhecido. Com base na premissa acima, a questão que se coloca nos autos é a comprovação da operação e a comprovação e justificação da causa do pagamento. De acordo com os argumentos recursais, a operação de compra e venda inicial do imóvel da Eagle para a Giro, havendo as pessoas físicas como intervenientes e, depois a venda do imóvel pela Giro para a Fabris, havendo também intervenientes, mesmo as pessoas físicas.
haveria de comprovar a operação e a causa, sendo essa justificada. Na análise dos autos, extrai-se que os pagamentos de compra do imóvel foram feitos pela Giro, folha 253 TVF. Ainda que o contrato de promessa de compra e venda tenha sido firmado entre pessoas físicas, Guilherme Ruzzi Cavagnoli, Cironi Antônio Cavagnoli e Sônia Maria Ruzzi, folhas 13 seguintes. E aí, Igor? As dúvidas começam a surgir na venda do imóvel, que, como alegado na defesa, teria sido feito pela Giro à Fabris. As folhas 439 e 441 consta contrato de confissão de dívida entre Giro, credora, e Fabris, devedora. O contrato foi apresentado pelos recorrentes e define que, pelo pagamento da transferência de imóvel, feito pela credora para a devedora, seria feito o pagamento de 45 parcelas mensais, a totalizar R$ 900 mil. Abaixo se transcreve os termos da cláusula primeira. Quem assina pelas pessoas jurídicas são Odilon Nogueira Fabris e Rui Leandro Chieserini Giro. Como se percebe da cópia do cabeçalho do contrato, trasladado abaixo, folha 439, destaque não consta original, a cópia das assinaturas também são colacionadas a seguir, folhas 441. Aí eu transcrevi aqui o cabeçalho, mostrando quem assina e as assinaturas. Ao verificar as assinaturas das pessoas no contrato no restante do processo, pois a DRJ afirmou que esse contrato se constitui como fantasioso, foram encontradas as assinaturas, com o reconhecimento de firma dos senhores Cironi e Odilon, respectivamente as folhas 409 e 407, cujas cópias são trasladadas abaixo. É ainda colacionada a cópia da assinatura, também com reconhecimento de firma, do senhor Rui Leandro Chieserini, folhas 37, que representava no contrato de confissão de dívida a Giro. Aí eu transcrevi aqui eu colei, as 3 assinaturas, todas reconhecidas firma no próprio processo. Apesar de reconhecidas as firmas, a assinatura do senhor Cironi e do senhor Odilon podem ser comparadas e confirmadas, respectivamente, às folhas 25 e 423, contrato de promessa de compra e venda e contrato social da Giro. E a folha 249, quinta alteração contratual da Giro. Quando comparadas as tais assinaturas, primeiro se verifica que no contrato de confissão de dívida, quem assinou foi o senhor Rui, corretamente no lugar da Giro. No entanto, quem assinou pela Fabris foi o senhor Cironi, e não o senhor Odilon, quem deveria assinar. Claramente se constata que há tentativa clara de se ludibriar a conclusão do julgamento, conduzindo os julgadores à conclusão equivocada. Para facilitar, se coloca lado a lado as assinaturas com reconhecimento de firma do lado esquerdo e as lançadas no contrato de confissão de dívida do lado direito. Fundamental esse para a comprovação das alegações apresentadas pela defesa. Inicialmente, a assinatura do senhor Rui, lado a lado. Depois, do senhor Cironi, lado a lado. Então, aqui as assinaturas, uma reconhecida dívida e as que foram lançadas nos contratos. Se não bastasse não constar nenhuma assinatura de qualquer representante da Fabris no contrato de confissão de dívida, o que caracteriza em falso, ao analisar os cheques que teriam servido de pagamento objeto do citado contrato, se percebe 3 incongruências graves e que corroboram com a ideia de que nenhum dos cheques foi usado para a finalidade a qual se afirmou. A primeira delas é que os cheques também contêm assinatura idêntica à do senhor Cironi, sendo que deveria conter a assinatura de algum dos sócios da Fabris, ou o senhor Odilon ou o senhor Solivan, conforme a primeira alteração do contrato social dessa sociedade, válido a partir de agosto de 2004, folhas 479 e 485. Eventualmente, outra pessoa poderia receber a procuração perante o banco para emitir cheques, o gerente, o diretor financeiro, mas nunca o senhor Cironi, que é exatamente quem tinha interesse pela Giro. Aí eu coloquei a tabela 2, comparando as assinaturas também dos cheques com a assinatura reconhecida firma do senhor Cironi. A segunda incongruência é que, juntamente com esses 3 cheques, foram apresentados apenas 2 comprovantes de depósito, folhas 447 e 449, que seriam os comprovantes, ressalto aqui,
comprovam que os cheques foram compensados. Referentes aos 2 últimos cheques, que deveriam se referir ao depósito dos títulos na conta da Giro. Colação abaixo. Apesar de estarem um pouco apagados, é possível visualizar que os depósitos foram feitos em dinheiro e não em cheque. Ressalta-se que os depósitos foram apresentados como referidos aos 2 últimos cheques, que estão cruzados, podendo seu desconto se dar, por meio da lei, apenas com o depósito. A última incongruência é que a cláusula primeira do contrato de confissão de dívida, acima trasladada, previa que as parcelas de R$20 mil iriam ser pagas mensalmente com a correção de 1% ao mês, por ser parcelado. Contudo, todos os pretensos comprovantes constam exatamente no valor de R$20 mil. Junto com o recurso voluntário, foram apresentados outros pretensos comprovantes de depósito, dessa vez sem os respectivos cheques, mas de que o depósito teria sido feito em cheque, folhas 674. Eu trouxe um aqui. A mera apresentação de comprovantes assim, sem a confirmação que os recursos tenham vindo da Fabris, não servem como prova, pois apenas constam que o valor em cheque de R$20 mil foi depositado na conta da Giro. Dos 13 comprovantes de suposta transferência de R$20 mil mensais pelo pagamento do comprovante, apenas 3 constam o nome da Fabris e da Giro, folhas 668, 692 e 696, abaixo. Ao se verificar quem efetuou as transferências, constate que foi o senhor Guilherme Cavagnoli, uma das pessoas físicas que elaborou o contrato de promessa de cumprimento. Eu trouxe aqui a comprovação de que foi ele que transferiu. As folhas 680 consta, imagina-se que por equívoco, um comprovante na qual a Giro transfere à Fabris o valor de R$20 mil, efetuada pelo senhor Rui. Ou seja, ao contrário, né? A Fabris deveria pagar a Giro e aqui foi a Giro que transferiu a Fabris. A questão que se coloca aqui é, houve algum pagamento que por coincidência tenha sido no mesmo valor da parcela que tem relação com o contrato objeto de análise? Ou a Giro estaria devolvendo os valores à Fabris? Apesar de não se poder alegar simplesmente com esse documento, a dúvida não permite que se tenha certeza sobre a validade do restante dos comprovantes. Não bastassem praticamente todas as provas apresentadas pelos recorrentes estarem viciadas, pois facilmente refutadas, o que inclui a contabilidade, que nos termos do TVF foi registrada em momento posterior à ciência do início da fiscalização, folha 257, contendo falhas, folhas 263, há ainda o registro de imóveis, comentado posteriormente à colação das cópias do TVF que dizem respeito à contabilidade. Aí eu trouxe aqui a parte do TVF. Sobre a escrituração do imóvel, como se manifestou a DRJ, não consta em nenhum momento o nome da Giro, apenas o das pessoas físicas como intervenientes anuentes, constando ainda que o valor de R$900 mil seria pago aos intervenientes, folhas 471 e 531. De todo o exposto, conclui-se que não houve comprovação da operação e nem da causa indicada pelos recorrentes. Ao contrário, os indícios levam a crer que se tratou de um simulacro, com o objetivo intencional da pessoa jurídica pagar por um imóvel que trouxesse benefício a pessoas físicas, sem a devida justificativa. Qualificação e agravamento da multa. Com base no tópico anterior, e haja vista a conduta dos recorrentes, com evidente intuito de fraude, simulação e dolo, a qualificação da multa foi adequada e nos termos da lei. Quanto ao agravamento, o TVF bem retrata a situação, as folhas 253 e seguintes, apontando que as pessoas envolvidas foram intimadas mais de uma vez para que apresentassem esclarecimentos sobre as operações. Contudo, não o fizeram. Os contribuintes alegam que entregaram o diário e o razão, o que bastaria. A falta de esclarecimentos não pode se considerar suprida se forem abordados os questionamentos suscitados pelo fisco. Isso. Nas intimações, o questionamento se dava a respeito das operações de compra e venda do imóvel, ou situações correlatas. Contudo, os contribuintes entregaram apenas os livros, registrados a destempo, sem a devida contextualização. Tal atitude não serve como esclarecimento,
sendo, portanto, devida à aplicação do agravame da multa nos termos do artigo 44, parágrafo 2º, inciso 1, da Lei 9.430 de 96. Solidariedade. Os requerentes argumentam que a DRJ extrapolou sua competência, pois alterou o fundamento da solidariedade, uma vez que o fundamento legal utilizado pela autoridade fiscal tinha sido apenas o artigo 124 do CTN. Mas o órgão julgador de primeiro grau utilizou também o artigo 135, inciso 1 do CTN. Alegam ainda que não haveria motivo para haver solidariedade, refutando que a previsão do artigo 124 e do artigo 135, ambos do CTN, seriam aplicáveis ao presente caso. Quanto à aplicação do fundamento normativo, assiste razão aos recorrentes. Tanto no auto de infração, folha 273, como no TVF, folha 267, o fundamento legal utilizado para atribuir solidariedade ao senhor Cironi foi o artigo 124, inciso 1 do CTN. Não pode DRJ acrescentar fundamento não utilizado pela DRF para justificar procedimento. Com base no artigo 60 do decreto 70.235, prossegue-se o julgamento da solidariedade apenas com base no artigo 124, inciso 1 do CTN. De acordo com o dispositivo mencionado, as pessoas que têm interesse comum na situação que constitua o fato gerador são solidariamente obrigadas. De acordo com os fatos, constatou-se que o senhor Cironi tem interesse comum na situação que configurou o fato gerador, pois lhe trouxe benefício. De outro lado, contribuiu diretamente para isso. Assim sendo, deve responder solidariamente. Os recorrentes afirmam que os juros aplicados sobre os valores devidos deveriam ser limitados a 12%, conforme previsão no artigo 406 do Código Civil. Sobre o assunto, há de se aplicar a súmula CARF número 4, cuja redação é a seguinte. A partir de 1º de abril de 95, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, SELIC, para títulos federais. Além disso, já se pronunciou o STF sobre sua aplicação. Eu coloco aqui a decisão. Assim, deve a SELIC ser aplicada sobre o crédito em desfavor dos contribuintes, não se acolhendo a argumentação apresentada. Diante do exposto, conclusão agora, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a reconhecer que a solidariedade, no presente caso, se fundamenta somente pelo artigo 124 do CTN. No mais, mantém-se incólume a decisão da DRJ quanto ao lançamento, bem como a solidariedade do senhor Cironi Antônio Cavalhó. Eu voto, presidente. Obrigado, Luciano. Bom, proposta do relator no sentido de manter os lançamentos e a solidariedade apenas no artigo 124, inciso 1º do Código Tributário Nacional. Debates, alguém quiser, vamos pela ordem. Júnia. É só esclarecer aqui, Luciano, na verdade você está mantendo a decisão toda, não está? Porque você só está, por exemplo, no caso aqui, você mantém a solidariedade, só que você só mantém pelo 124. Então, no final das contas, do ponto de vista da decisão, você mantém o mérito, eu concordo plenamente, mantém o mérito e mantém a solidariedade, entendeu? Eu acho que aqui é negar provimento. Eu acho que você pode ter razão, né? Não houve alteração, porque né? Existem duas informações, o valor do tributo, o valor da multa qualificada e a solidariedade, são as três coisas. Agora, se a solidariedade era por A ou B, nesse caso, seria relevante a DRJ ter utilizado o 135 se você fosse manter a solidariedade unicamente por causa do 135. Mas aqui nós estamos vendo que tem elementos para manter com base no 124, então é irrelevante. A sua sugestão, então, é simplesmente negar o provimento, nem cito essa parte do 124? Pode deixar no voto, só que eu acho que você deve colocar o seguinte, tudo bem, realmente a DRJ inovou ao mencionar o artigo 135, no entanto, da análise dos autos, verifica-se que existem elementos
financiamentos para a manutenção da solidariedade com base no 124, que foi o que foi Isso eu utilizado. escrevi lá em cima, né? Isso. Então, você está entendendo? Porque eu acho que não tem como a gente falar em provimento, sendo que você não está dando nada. Eu acho que está correto. Não está dando a redução da multa, não está dando a questão da qualificação, não está dando o tributo e também não está tirando a solidariedade. Só questão mudar a é parte dispositiva. mencionar no voto que, ok, ela colocou lá o 135, mas não precisava. Marco, É só mudar a parte dispositiva, Luciano. espera um pouquinho, pagando, Marco. Sem microfone, Marco. Marco, seu microfone está desligado. Está sem microfone, mano. Desculpe, me perdoe. Eu estava olhando o auto aqui e o processo, e o relator de propriedade verificou o TVF e o auto de infração. Contudo, tem um termo de sujeição solidária, tá? E a gente tem que olhar essas peças de maneira integrada. Então, na E-Folhas 289, volume 1, tem um termo de sujeição solidária, e lá a qualificação se dá tanto pelo 124.1 como pelo 135.1, tá? Do CTL. Então, não houve nenhuma agregação de fundamento na decisão do DRJ, tanto que o contribuinte se defende das duas. A gente já teve outrora, várias vezes, uma discussão, que nem agora, voltando à questão da Júnia, só para deixar passar a discussão, se bastaria qualificar por um tipo ou não. Eventualmente, a gente já teve essa discussão várias vezes, eventualmente, é que essas qualificações aí, elas podem ter efeitos depois lá na execução. Pode, eventualmente. Não conheço bem o assunto, tá? A gente já teve uma oportunidade lá na sessão presencial, até com o procurador da Fazenda presente, e a gente teve a oportunidade de discutir um pouco disso, tá? Não me lembro quando, uns 2, 3 anos, e, mas tudo isso aí é solidariedade. Não, pode ter efeitos distintos depois lá na frente, na execução. Então, por isso que, às vezes, é necessário tomar o cuidado de quais colocar, e se for colocado mais de um, verificar se realmente atende as duas ou não. Então, nesse caso dos autos aí, tá, só, Luciano, o termo de sujeição passiva solidária, que é a ciência dada ao solidário, ele está nos autos e tipifica pelo 135. Então, não houve nenhum erro da decisão do DRJ. Resumindo, Marco, está tipificado nos 2 artigos. Nos 2 artigos. Luciano, Presidente? checa a folha que ele falou aí. Presidente? Oi, pode falar, Luciano. Já chequei, efetivamente está lá mesmo. Passou por alto, lamento. Eu vou alterar o acórdão para simplesmente negar provimento e fazer constar que está nessas folhas. Perfeito. Alguém mais quer se manifestar? Olhando os votos, proposta do relator negar provimento, inclusive agora com esse ajuste no final do voto. Marco Rogério. Acompanho integralmente, presidente. Aliás, presidente, desculpe interromper. Excelente voto, Luciano. Muito bom. Pagano. Microfone, Pagano. Acompanho, presidente. Evandro. Acompanho integralmente o voto do relator. O presidente do Conselho Pagano acho que está confirmando na Câmara, a gente não está vendo ele aqui. Eu estou vendo. Estou vendo também. O meu só parece um LL, estranho. Pagano, eu sugiro que você desligue a câmera e ligue novamente, talvez seja isso. Mas eu estou vendo Pagano, sim. Também estou vendo. Agora não estou, agora estou. Eu perguntei para o efeito de gravação aqui, porque na minha gravação... Ok, você faz a gravação aí, tá certo. Agora apareceu Pagano aí? Estranho. Mas eu estou vendo. Depois a gente vê isso. Continuando, então, colhendo os votos, Júnior. Com o relator. Yágaro. Um relator. Bárbara. Acompanho o relator. Também acompanho. Eu quero cumprimentar as duas partes. O relator, sim, pelo excelente voto, sem dúvida. E também não posso deixar de registrar a dissertação oral muito profunda, muito bem feita pelo doutor Leandro. São posições, cada um tem a sua, mas o trabalho de ambos, tanto do relator como do patrono, foram de alto nível. Muito obrigado, bom dia. E Muito obrigado, presidente.
Bom trabalho para toda a turma. Para todos nós. Um bom dia, muito obrigado. Seguindo, item seguinte, é o item 60, vai haver sustentação oral também, e continua sendo relatoria do Luciano. Doutor Guilherme está na sala, Fabimar? Está sim, presidente. Por favor, peça a presença dele. E produtos Roche, né? Porque agora chegamos à conclusão que não é Roche, é Roche, pela informação que nós tivemos de uma patrona ontem. Então, recorrente a produtos Roche, químicos e farmacêuticos, a relatoria do... Farei a convocação. Item 60 da pauta. Item 60 da pauta, Dr. Guilherme Almeida de Oliveira. Seu processo será julgado agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Item 60 da pauta, Dr. Guilherme Almeida de Oliveira. Seu processo será julgado agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Luciano, apenas uma informação final para mim anotar na decisão aqui. Teve algum preliminar rejeitado nesse voto seu? Teve, todas as preliminares foram rejeitadas. É que você, na conclusão, você não colocou. Ah, tá, eu posso colocar depois, presidente. Porque você colocou conhecer do recurso e eu acho que seria interessante conhecer, rejeitar as preliminares e tal. É isso aí. Tá, perfeito. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Seja bem-vindo, está nos ouvindo e nos vendo, né? Sim, ouço. Então tá. Nós vamos fazer o julgamento do processo que o senhor é o patrono, a produtos Roche, né? E a relatoria do conselheiro Luciano Bernardi. O Luciano vai fazer um breve relato, depois o senhor tem o tempo regimental para a sua sustentação. Perfeito? Luciano, por favor. Perfeito, presidente. Olá, doutor, tudo bem? Bom, trata-se de um recurso voluntário, então, interposto em face do acordo da RJ de Curitiba, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade. O objeto do processo é um pedido de restituição, que foi indeferido, e o pedido de restituição tem como base obter um indébito de R$ 26.003,21, foi relativo ao pagamento de imposto sobre a renda retido na fonte. A alegação é de que foram pagos 2 vezes em relação a 3 pessoas, 3 empregados. Na verdade, são do exterior, mas foram pagos como se eles fossem nacionais. Então, o valor inicialmente recolhido foi no código 0561, e aí depois eles fizeram recolhimento adequado com os juros, né, e multa, no valor, no código 0473. Foi apresentado essa argumentação e a comprovação. A DRJ julgou pela improcedência. Ele constatou basicamente que a retificadora da STF foi apresentada posteriormente ao despacho decisório e não corrigiu os valores recolhidos sobre o código 0561, e aí não caberia à autoridade julgadora rever tal decisão por ser escorreita. Sustentam ainda que não é possível, sustentou a decisão que não é possível se comprovar por outros meios o direito alegado pelo contribuinte que não a DCTF. Já no recurso, bom, passa a palavra então agora ao doutor, que vai fazer as argumentações em relação ao recurso voluntário. A palavra, doutor. Obrigado, senhor presidente, senhor relator, demais conselheiros. Desejo a todos um bom dia e agradeço desde já a atenção. Eu gostaria de pedir licença para compartilhar a apresentação que nós enviamos na forma de memoriais, porque como tem alguns números e umas imagens, acredito que fica melhor, se não houver problema. Não há nenhum problema, doutor. Pode compartilhar. Com licença. Bom, então, pois bem, como foi bem relatado, o caso trata de pedido de restituição decorrente de pagamento a maior de imposto retido na fonte no valor de R$ 26.003,21. Como consta aqui da tabela, o valor pago foi de R$ 1.928.693,18
e o valor considerado devido pela recorrente foi de R$ 1.902.232,22. Então, sobrando esse indébito mencionado no valor de R$ 26.003,21. Esse recolhimento maior se deu por um lapso da recorrente, que, como foi relatado, acabou recolhendo o imposto de renda retido na fonte sobre remuneração dos expatriados pelo Código 0561, ao passo que o correto seria o recolhimento pelo Código 0473. Constatando esse equívoco, a recorrente realizou novamente o recolhimento desse imposto de renda retido na fonte sob o código correto, 0473, e pleiteou a restituição do valor que foi indevidamente recolhido pelo código 0561. Essa tabela que está aqui na tela foi apresentada no recurso voluntário, demonstra a composição desse imposto de renda retido na fonte e os expatriados, especificamente sobre o qual houve o recolhimento indevido, que foram a Alejandra, Caroline e David. E o total principal aqui de R$ 26.003,21. Todos foram do mês de maio de 2012. Bom, é importante mencionar que a recorrente retificou a DIRF desse mês, fazendo constar o valor correto, né, na verdade, a remuneração correta, recolhida pelo código adequado a não residentes. E, apesar disso, o crédito foi rejeitado, em decisão que foi mantida pela DRJ, porque a DCTF não teria sido retificada em relação a esses débitos. Então, o valor que eu mencionei lá atrás de imposto de renda retido na fonte foi mantido integralmente na DCTF, também por um lapso. Ou seja, a DRJ nem foi ao fundo dos outros documentos da composição demonstrada, porque ele entendeu que a simples não retificação da DCTF já importaria a negativa do crédito. E esse entendimento, na visão da recorrente, não pode prevalecer, primeiro porque, em relação ao entendimento como um todo, parece pacífico a recorrente que a simples não retificação da DCTF, se há outras provas que podem demonstrar o pagamento a maior, não pode importar por si só a negativa do crédito. E a gente até traz aqui um julgado recente, que serve como exemplo desse entendimento, que é o acórdão 3201.006.396. Então, superado esse ponto, cumpre salientar que a recorrente, como eu já adiantei, retificou a DIRF para demonstrar esse cenário que eu mencionei, do pagamento maior dos expatriados. E a DIRF original está nas folhas 44 a 51 e a retificadora está nas folhas 57 a 66. A recorrente também apresentou os dados do pagamento do imposto de renda retido na fonte pelo valor correto, pelo código correto, que é o 0473, o que está nas folhas 53 a 55. E, por fim, a recorrente também juntou uma composição do imposto de renda retido na fonte do mês de maio de 2012 para demonstrar que o imposto de renda retido na fonte daqueles 3 funcionários expatriados compôs o valor que estava na DCTF, ou seja, a não retificação da DCTF mereceria ser superada. E essa composição está nas folhas 127 a 153. Por essa composição, nessa composição tem todos os funcionários que receberam remuneração que levaram à retenção de imposto de renda. E aí resta bastante claro que a somatória dos 3 expatriados, Alejandra, Caroline e David, soma 26.003, e que com isso o valor que deveria ter constado da DCTF e não constou, de imposto de renda retido na fonte devido, pelo código 0561, seria R$ 1.902.689,97, evidenciando assim o indébito pleiteado. Então, por essas razões, a recorrente pede seja provido o recurso e reformando-se a decisão da DRJ e deferindo-se a restituição. Obrigado. Luciano? Olá, presidente. Tempestividade. Ele é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade. Já passo para o parágrafo 9, DCTF, retificação e comprovação do crédito. Um dos fundamentos utilizados pela DRJ para não reconhecer o direito creditório se constitui indicando que a retificadora
da DCTF foi apresentada depois do despacho decisório. Além disso, não teria alterado o valor informado a título de imposto de renda retido na fonte dos empregados nacionais. Na visão da RJ, sem a correção da DCTF, não seria possível reconhecer o direito creditório do contribuinte. Inicialmente, é para se reconhecer que a DCTF não é o único meio ou prova para se reconhecer o direito creditório, nem de imposto de renda retido na fonte, que é o caso, nem de outro tributo recolhido a maior ou indevidamente. Tal afirmação encontra fundamento na súmula CARF número 143, cuja redação é: a prova do imposto de renda retido na fonte, deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido, não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Entende-se, inclusive, que eventual erro na DCTF possa ser suprimido pela comprovação da existência do crédito. Há ainda a questão relacionada à necessidade de retificação da DCTF, como requisito para o reconhecimento e concessão do direito creditório. A entrega ou retificação de referida declaração se constitui como obrigação e deve ser feita, aliás, devem ser feitas, né? Porque a retificação e a entrega, sempre que possível, de forma que o contribuinte reconheça e registre no sistema da Receita a existência e a exatidão dos valores tributários. Entretanto, não é possível conceber que o contribuinte possa usar todos os meios de prova para comprovar seu direito, mas que, se não efetuar ou não puder mais efetuar a retificação, não lhe seja reconhecido o crédito. No caso, o contribuinte poderia e deveria ter corrigido a sua retificadora. Contudo, não o fez, e agora não o pode mais fazer, com base no artigo 16, parágrafo 5º da Instrução Normativa número 2005-21, o qual dispõe que o direito de contribuinte retificar a DCTF extingue-se em 5 anos, contados o primeiro dia do exercício seguinte àquele ao qual se refere a declaração. Nesse caso, não podendo mais efetuar a retificação, deve o direito ser analisado sem a sua realização. Quanto à comprovação do crédito, há demonstração de que os valores foram pagos em duplicidade. É de se observar que na DIF 2013, ano calendário 2012, constava como sendo declarados e pagos os valores referentes aos empregados Alejandra Maria Jimenez, Caroline Medley e David Ravazoli, respectivamente as folhas 46, 49 e 50. É possível observar ainda a retificação da DIF, com o nome das pessoas, as folhas 5964, 675 e 6166, bem como os DARFs de pagamento no código 0473, as folhas 53, 54 e 55. Assim, tendo em vista que os valores foram recolhidos 2 vezes, mas em códigos diferentes, é de se reconhecer o crédito em favor da recorrente. Diante do exposto, voto no sentido de reconhecer o recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a reconhecer o direito creditório do contribuinte no valor de R$ 26.003,21, sendo deferida a restituição até esse valor. Alguém quer se manifestar? Oi, pessoal. Alguém quer se manifestar? A proposta do relator é dar provimento na forma do... Eu olhei os autos, presidente, e em termos materiais concordo com o relator, sem problema nenhum, só para deixar claro aí uma posição de alguém. Iago? Só deixar o registro, presidente, porque já falamos isso em outras oportunidades, né, questão de alegação de erro, e uma das premissas é que seja corrigido o erro. Assim, ou seja, no caso, se fosse corrigida a DCTF. Como o conselheiro relator falou, né, esse prazo já não é mais possível em razão da limitação dos 5 anos. Mas mas eu entendo como uma falta de diligência do contribuinte, porque ele identifica o indébito, mas não retifica a DCTF, e isso depois causa um mau precedente, né? Assim, a existência do erro, ela pressupõe que o contribuinte evite esforços para corrigir esse erro no tempo oportuno, como foi o tempo oportuno para pedir repetição de indébito. Apenas isso.
Alguém mais? Luciano, Presidente, Evandro, você primeiro. eu também concordo com o conselheiro Iago, né, que o contribuinte, após identificar o erro, tem que retificar a DCTF, né? A DCTF é o instrumento que a administração tributária federal tem a respeito da confissão de dívida e acaba banalizando essa declaração, banalizando o valor dessa declaração, né? Embora eu reconheça o princípio da verdade material aqui, que há outras formas de comprovar o erro, mas eu acho que caberia o contribuinte retificar essa DCTF também. Eu reconheço que em alguns casos isso é impossível. Aqui é claro que já tinha passado 5 anos, ele não poderia retificar, mas há outros casos também que ele não consegue, mas aqui já está provado, mas em outros casos deveria comprovar que não foi possível essa retificação de DCTF. Alguém mais? Eu, presidente. Alô, Luciano. Então, só para finalizar, é exatamente essa a minha postura que eu tenho adotado. Preferência, sempre que possível, retifica esse DCTF. Até porque isso pode causar problema para o contribuinte depois, né? Vai que de repente tem algum outro problema lá, alguma situação que ele vai precisar e daí dá confronto nos DCTFs e daí vai dar problema. Mas enfim. Muito bem. Vamos votar. Então, a proposta é dar provimento na forma do voto. Marco Rogério. Acompanho. Pagano? Acompanho. Evandro? Eu vou, feitos os ressalvos, vou acompanhar pelas conclusões. Conclusões. Júnior? Relator. Iágaro? Com o relator. Bárbara? Voto com o relator. Também acompanho. Unânime, dado o provimento na forma proposta, com o destaque do conselheiro Evandro, votando pelas conclusões. Julgamento encerrado, doutor. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia a todos. Vamos prosseguir, vamos fazer mais uma depois do intervalo. Temos a outra sustentação oral aqui, quero adiantar isso aqui. É o item 66, da autoridade conselheira Júnior. Fabimar, doutor Adson, está aí na sala? Presidente. Sim. Farei a convocação. Muito bom. Item 66, relatoria conselheira Júnior, refinaria de petróleos de Manguinhos S.A. Item 66 da pauta, doutor Adson Saveira. Seu processo será julgado agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Item 66 da pauta, doutor Adson Saveira. Seu processo será julgado agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Júnior disponibilizou o voto aí, né? 66. Okay. Bom dia, doutor. Adson. Olá, bom dia, conselheiros, bom dia. O senhor está nos ouvindo, nos vendo? Perfeitamente, conselheiros. Então, ok. Nós vamos começar o julgamento agora do item 66 da pauta. Refinaria de Manguinhos, o senhor é o patrono e a relatoria da conselheira Júnior. Então, ela vai fazer um breve relato, depois o senhor tem a sustentação pelo tempo do Ricardo, ok? Pois não, senhor presidente. Os demais com o microfone fechado. Eu vou ser bem sucinta aqui. Esse processo, inclusive, está voltando de uma diligência. A discussão aqui é sobre denúncia espontânea, tá? O despacho decisório entendeu que o crédito não estaria disponível. A DRJ, por sua vez, ela negou por entender que não se aplicaria a denúncia espontânea à multa de mora, né? Como o STJ já pacificou essa questão, inclusive em recurso repetitivo, quanto à possibilidade de aplicação da denúncia espontânea em relação à multa de mora, nós baixamos o processo em diligência só para verificar a questão dos outros requisitos, né? Ou seja, se efetivamente o valor que o contribuinte está pedindo
não constava de uma declaração anterior, se houve um correto pagamento de juros e etc. O resultado da diligência, ela está aí nas folhas 173 e 174, e ela fala, conforme extrato do sistema CIEF, não houve nenhum recolhimento anterior ao recolhimento em análise, e não houve qualquer outro recolhimento associado ao débito de estimativa IRPJ 2362, referente ao mês de dezembro. Conforme a listagem de DCTFs transmitidas pelo contribuinte, o referido recolhimento foi efetuado após a transmissão da DCTF original, transmitida em 30 de 1 de 2000, e antes da primeira declaração retificadora, em 18 de 4 de 2000, sendo que em nenhuma dessas duas declarações iniciais o débito foi declarado. O débito só foi declarado corretamente na segunda retificadora, transmitida em 28 de 8 de 2003. Só que aí ela vai concluir na linha C, que faça o exposto, conclui-se que, observando os itens C1 a C4 da nota técnica COSIT 19 de 2012, não houve caracterização da denúncia espontânea. A contribuinte ela foi cientificada e falou que, na verdade, os pressupostos exigidos aí pelo STJ para a caracterização da denúncia espontânea estariam presentes. Acho que, resumidamente, é isso. Obrigado, Júnior. Doutor, tempo é do senhor. Senhor presidente, senhora relatora, conselheira Júnia Roberta Gouveia Sampaio, senhores conselheiros, muito bom dia, recebam todos os meus cordiais cumprimentos. Eu serei também bastante breve, não preciso de mais do que 6 minutinhos de atenção de vossas excelências. Em resumo, né, a eminente conselheira já trouxe um excelente resumo sobre o caso, mas a recorrente apurou no 4º trimestre de 1999 imposto de renda de pessoa jurídica no montante de R$ 778 mil, e já em fevereiro seguinte de 2000, antes, portanto, eu acho que isso é importante, antes do início de qualquer tipo de procedimento de fiscalização e antes da constituição do débito por lançamento por homologação, a recorrente recolheu o montante devido, né, do tributo em si, acrescido de multa de mora de R$ 23 mil. Em breve, apertadíssima síntese, esse é o pano de fundo. A recorrente somente declarou o fato gerador do imposto em 18 de abril de 2005, por meio de DCTF retificadora. Ou seja, após a denúncia espontânea, caracterizando a denúncia espontânea, e após o recolhimento do DAF. Por essa linha do tempo, essa cronologia, a recorrente faz, sim, jus à exclusão da responsabilidade pela denúncia espontânea, a teor do 138 do Código Tributário Nacional, passando, então, esse valor que foi recolhido, ou seja, o valor somente da multa de mora de R$ 23 mil, para a condição de indébito tributário. Então, nesse sentido, a recorrente formulou esse pedido de restituição e esse pedido foi indeferido pela DRF, que se limitou basicamente a reconhecer a inexistência do crédito e indicou, inclusive, isso é curioso, indicou um enquadramento legal que, na verdade, ampara o direito à restituição, ou seja, o artigo 165 do Código Tributário Nacional. A recorrente, então, apresentou uma manifestação de inconformidade, que também foi indeferida pelos seguintes motivos. O primeiro foi o seguinte: a denúncia espontânea não alcançaria a multa de mora, e o segundo motivo do indeferimento, em sede de manifestação de inconformidade, teria sido que a suposta inexistência do crédito, como bem frisou a eminente relatora. Quanto ao primeiro ponto, o indeferimento do pedido de restituição se embasou na nota técnica 19, COSIT, que é de 2012, e em um parecer da divisão de tributação da primeira região fiscal. Só que esse entendimento foi superado pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a aplicabilidade, sim, da denúncia espontânea às multas de mora, isso no tema 385 da sistemática dos recursos repetitivos, que foi julgado 2 anos antes disso, em 2010. Esse entendimento, inclusive, é seguido pelo próprio CARF e foi, inclusive, registrado pela eminente relatora quando da conversão do julgamento em diligência. Isso está, excelências, das folhas 160 dos autos. Perceba-se, então, que o que está aqui em discussão nem é a existência ou não da denúncia espontânea. Isso é algo que chama a atenção da recorrente.
é que a própria DRJ reconhece o caso como denúncia espontânea, só que deixa de aplicar a regra de exclusão de responsabilidade por simplesmente entender que ela não se aplicaria à rubrica de multa de mora. Então, o que está aqui em causa na verdade, se a denúncia espontânea alcança ou não a multa de mora. E isso, senhores conselheiros, salvo melhor juízo e data venha, está bem estabelecido pelo STJ e pelo próprio CAF. Quanto ao segundo ponto, ou seja, quanto à existência do crédito em si, basta observar a documentação que foi apostada aos autos pela recorrente. Essa documentação indica, basicamente, primeiro, que a denúncia espontânea com o recolhimento do tributo e da multa de mora ocorreu antes de qualquer procedimento fiscalizatório. E, segundo, a documentação indica que a indicação, né, a formatação do fato gerador em sede de DCTF retificadora ocorreu em 2005 e, portanto, antes de qualquer fiscalização e de qualquer lançamento por homologação. Então, a única divergência aqui, salvo melhor juízo, parece residir na questão dos códigos que foram utilizados, porque a Receita indica que inexiste o recolhimento a título de IRPJ, quando, na verdade, o recolhimento que se pretende restituir foi feito a título de multa de mora. Então, a recorrente utilizou-se o respectivo código, que é o código 3252, e não o código de recolhimento do imposto em si, que é o 2362. E aqui eu finalizo, senhores conselheiros, registrando que a autoridade fazendária não só pode, como deve, até a título de boa-fé, diligenciar no sentido da verificação desses códigos, ao invés de simplesmente reputar um crédito como inexistente por uma mera questão formal. Então, por essas razões, senhores conselheiros, a recorrente pugna pelo provimento do recurso voluntário, reconhecendo-se que a recorrente realizou sim denúncia espontânea e, portanto, faz jus ao ressarcimento, mas, acima de tudo, que o direito à restituição, né, consagrado no artigo 165 do CTN, não fique subjugado por um tecnicismo tão exacerbado, tão exagerado, um formalismo tão exagerado, como, por exemplo, por uma divergência de códigos que pode facilmente ser verificada pela Receita. Eram essas as considerações. Eu agradeço imensamente pela cordial atenção dos senhores conselheiros, devolvo a palavra ao senhor presidente e permaneço à disposição para eventuais esclarecimentos de fato. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Conselheira Júnior, seu voto. Ok. Recurso preenche os pressupostos, motivo pelo qual dele conheço. Em 9 de 2 de 2000, a empresa efetuou o pagamento de DARF, Código de Receita 2362 e RPJ, demais outro real estimativa no valor de R$ 808.904,24, que era correspondente a 778,016 principal, 23.107,10 multa, 7.780,16 juros. Período de apuração dezembro, data de vencimento 30 de 1 de 2000. E aí eu coloco aí a cópia do DARF. Em 4 de 1 de 2005, a empresa transmitiu PERDECOMP, objeto da lei do presente processo, informando como crédito original a ser restituído o valor de 23.107, código 3252, multa. E aí eu coloco aí a cópia para identificar aí o código. Por meio do despacho decisório, constante dos autos, a DRF Rio de Janeiro indeferiu o pedido de restituição transmitido em 4 de janeiro, sob a alegação de que não teria sido conformada a existência do crédito. Decisão recorrida, por sua vez, negou o provimento à manifestação de inconformidade por entender que o Instituto da Denúncia não se aplica multa de mora nos termos da nota técnica COSIT 19 de 2012, b, o pretenso crédito, aí aspas, que eu estou transcrevendo, no valor de 23 apontado na PERDECOMP em lide pela interessada, se refere à multa de mora correspondente ao período entre a data do vencimento, IRPJ, e de seu pagamento. Foi devidamente utilizado pela contribuinte e pela Receita para a extinção do débito 778,016,98, apontado no seu CTF 4 trimestre de 99, referente ao mês de dezembro, com multa e juros
o que comprova, através do demonstrativo do sistema SICALC, o despacho decisório procede, pois o pagamento efetuado pelo contribuinte no valor acima, não sendo pagamento indevido ou em valor maior do que o devido, não encontrava disponível, não podendo ser objeto de pedido de restituição ou compensação. Sessão de 19 de janeiro de 2021, essa turma entendeu por bem converter o processo de diligência para que fossem esclarecidas as seguintes questões. Quais valores que deram origem ao crédito efetuado pelo contribuinte? Se os valores já tinham sido declarados antes do pagamento das multas, se os valores originalmente declarados eram inferiores aos valores constantes das declarações, e se os juros foram corretamente calculados, e manifestem-os em relatório. Em resposta, a equipe de auditoria, DEMAC Rio de Janeiro, apresentou o relatório de folhas 173 e 174, no qual concluiu: conforme listagem de DCTFs transmitidas pelo contribuinte, o referido recolhimento foi efetuado após transmissão da DCTF original, em 30 de 1 de 2000, e antes da primeira retificadora, transmitida em 18 de 4 de 2000, sendo que em nenhuma das duas o débito foi declarado. O débito só foi declarado corretamente na segunda retificadora, em 28 de 8 de 2003. E aí ela fala da questão da nota técnica. As conclusões, e aí só para transcrever o que diz a nota técnica, né, da nota técnica COSIT 19, são as seguintes. Em consequência, conclui-se que C. Não se considera ocorrida denúncia espontânea para fins de aplicação do artigo 19. C.1. Quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta declaração ou outro ato de conhecimento da infração. E C.4. Quando o sujeito declara o débito, mas o paga a destempo. Embora o item C do relatório de diligência conclua pela ausência de caracterização da denúncia espontânea, entendo que os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça se fazem presentes na hipótese dos autos. A discussão relativa à aplicabilidade do Instituto da Denúncia Espontânea às multas moratórias encontra-se superada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica pelo recurso especial 114.90.22, submetida à sistemática dos recursos repetitivos previstos no artigo 546 e 543C do CPC de 73. E aí eu transcrevo também o artigo 62, parágrafo 2º do RICARF, que é, no caso, decisão definitiva de mérito. Logo em seguida, eu transcrevo o artigo 138. Verifica-se que o dispositivo exige denúncia da infração, acompanhado, se for o caso, pagamento, tributo e os juros. Não basta, portanto, que haja apenas o pagamento ou apenas a denúncia através de retificação. É preciso que ambos estejam presentes para caracterização do 138 CTN. De acordo com o relatório de diligência, o recolhimento do débito foi efetuado antes da sua constituição por meio do DCTF, pois a declaração só foi transmitida em 28 de 8 de 2003. Referido débito não foi declarado na DCTF original, nem na primeira retificadora. Assim, tendo em vista que a recorrente efetuou o pagamento do tributo devido e dos juros de mora, DARF folha 61, antes de qualquer procedimento fiscalizatório e antes de constituído o débito por meio de DCTF, de folha 71 e 73, é plenamente aplicável ao Instituto da Denúncia Espontânea, fazendo a recorrente jus à restituição do valor pago a título de multa. Aqui eu acho que eu acabei perdendo. Eu esclareço a questão do DARF, né? A recorrente esclarece novamente que o Código de Receita Constante do DARF não é o mesmo que o constante do PDCOMP, pois tal da diferença tem origem no entendimento adotado pelo recorrente, de que se pleiteava a restituição apenas da multa e não do imposto pago. Por tal razão, na PDCOMP foi lançado o Código 3252, ao invés do Código de RPJ 2362. O confronto entre os valores e os códigos de receita constantes do PER, folhas 24, e o DARF, de folha 61, permitem detectar a identidade dos valores e a diferença entre os códigos de arrecadação. Em face do exposto, dou provimento ao recurso. Eu achei até curiosa a questão da nota... Júlia, só um minutinho, tá? Só. Você colocou aqui, são tantas datas, né, que a gente só está tentando posicionar melhor. No finalzinho do seu voto, no antepenúltimo parágrafo, você diz lá,
De acordo com o relatório de diligência, o recolhimento do débito foi efetuado antes da sua constituição por meio da CETEP, pois a declaração só foi transmitida em 28 de 8 de 2003. E nós estamos falando de um DARF lá de trás, de 2000, é isso aí? Eu não sei, pode ser que esteja errada a data, mas eu não vou confirmar, porque, peraí. Esse negócio está estranho aqui, 3 anos depois, eu não estou bom. Talvez tenha sentido. Vamos pegar aqui deixa eu só pegar aqui o que consta, presidente, aqui, ó, é o relatório de diligência, olha aí. A linha A, ó, ela fala, a original foi transmitida em 2000, 30 de 1 de 2000, aí teve a primeira retificadora, que foi em abril de 2000, tá? Nenhuma dessas duas constava o débito, a diferença que ele está falando. O débito só foi declarado corretamente na segunda retificadora, que foi transmitida em 28 de 8 de 2003. E ele fez o recolhimento em 2000, foi 3 anos antes, é isso? Peraí. De acordo com o DARF aí, né? Isso, pelo DARF, sim. E o pé de compra é de 4 de 1 de 2005. Isso, 2005. Muito bem. Palavras, estão abertas as discussões. A proposta da relatora é acolher os argumentos da contribuinte, mesmo com a manifestação da diligência. Claro que não tem vinculação direta ao conselheiro. Eu, inclusive, fiquei bem curiosa com essa manifestação. Essa nota técnica, ela, na minha opinião, ela fala claramente da questão da compensação. Ela, inclusive, menciona a questão, pelo que eu me lembro, pode ser que eu esteja... Até Herri, o Marco mandou um interteor dela. Me parece que o central ali ok, vamos tratar de questões que o STJ não tratou. Uma delas, por exemplo, é se compensação seria equivalente aí para a aplicação do 138, né? Mas não a questão da multa de mora, que foi aqui, posso ter entendido errado, eu inclusive estou perguntando, porque a DRJ faz discorre longamente sobre a questão da multa de mora, que na verdade a gente estaria beneficiando. Eu até concordo com algumas ponderações, né? Porque, de acordo com a posição do STJ, você acaba beneficiando quem descumpriria a obrigação principal e a acessória, porque não teria a declaração. Enfim, ela fica longamente discorrendo sobre a questão da multa de mora e depois menciona a nota técnica. E, para mim, essa nota técnica, que inclusive depois foi usada também no relatório de diligência, eu não consigo entender como ela pode fundamentar, inclusive, ressalto que eu não consigo entender o que tem a ver esse C1 e o D com o que está sendo discutido nos autos. É até uma curiosidade, eu realmente não entendi. Não entendi mesmo. Por que ela coloca os fatos e depois fala, mas, de acordo com o item C1 e C4 da nota técnica 19, não está caracterizada a denúncia espontânea. E eu fiquei curiosa, realmente. Para mim, não seria irrelevante, porque, obviamente, uma nota técnica da Receita não tem efeito nenhum diante de uma decisão do STJ com base no artigo 543C. Mas, ainda assim, eu realmente não entendi. O problema todo aqui que eu vejo, né, o problema numa situação atual que eu vejo aqui é a seguinte: impressionantemente, 3 anos se passaram desde esse recolhimento e antes que qualquer tentativa fosse feita. E quando eu estou lendo nos autos, em 2000, o contribuinte foi lá, o recolhimento foi feito 9 dias depois do vencimento, então se você aplicar 0,33% ao dia de multa, dá exatamente o valor da multa que está aí, quando foi recolhido dia 9 de fevereiro, de 2000, com vencimento de 31 de janeiro. Então, como disse a DEMAC, está correto, é uma multa realmente nesse valor, essa multa era realmente devida nesse valor, corretamente apontada, inclusive no DARF do contribuinte, só que o contribuinte não colocou na DCDF de 31 de janeiro de 2000, não colocou na DCDF posterior que ele retificou
ainda em 2000, 18 de abril de 2000, e só foi fazer isso em 28 de 8 de 2003. Durante esses 3 anos, a Receita não fez absolutamente nada. Então, aqui não há nenhum procedimento de ofício que impedisse o contribuinte de pedir essa restituição, porque o recolhimento foi feito, a Receita, claro que o contribuinte deveria ter feito essa informação de CTF, não fez, mas a Receita também, pelo que está aqui, não tomou nenhuma providência. E todo esse procedimento de diligência aqui apenas confirma que a Receita ficou inerte nesse caso. Esse é o que eu estou vendo aqui nos autos. Não sei se os meus colegas fazendários estão vendo outra coisa dentro dessa nota técnica que está estampada aí, né? Porque se a Receita não fez nada em 3 anos, o contribuinte não declarou. Foram 3 anos de silêncio total da autoridade tributária, permitindo ao contribuinte se ressarcir de um valor que efetivamente ele devia, porque ele pagou com 9 dias de atraso do imposto. Esse é o ponto. Ele pagou dia 9 de fevereiro, uma coisa que venceu em 31 de janeiro. Dá 0,33% ao dia, dá 2,99% sobre os 700 mil, dá exatamente o que está aí. Já fiz essa conta. Então, dentro desse contexto, eu acho que, da minha parte, aparentemente, não vejo nenhuma forma diferente do que reconhecer a possibilidade da repetição desse indébito. Alguém mais quer se manifestar? Não, até porque acho que a técnica, as remissões que ela faz, elas não se aplicam ao caso aqui, né? O C4, o débito. Não, então é isso que eu queria saber, porque eu achei que eu não consegui entender que diabo essa nota técnica tinha a ver com a situação. Eu acho isso aí acontece, essa matéria do 38, né, ela se cristalizou ao longo dos anos 2000, na primeira década, né, então, e nós estamos falando aqui de eventos lá no início dos anos 2000. Ainda há gente, colegas que não aceitam essa posição. Eu, particularmente, materialmente, acho um absurdo. Pagou fora do tempo, pagou. Exatamente. Mas existe uma normativa, uma jurisprudência consolidada a respeito disso. Então, tem que respeitar. Então acho que o relatório de diligência, a gente até discutiu isso numa reunião aí outra semana, até o Sicor estava junto, né, entre presidentes. A gente tem muito cuidado com esses relatórios de diligência, eu já falei isso. Várias sessões aqui, a gente não é obrigado a seguir eles são apenas relatórios técnicos. Então, muitas vezes a gente siga o relatório, não, tem que confirmar ele se eles concordam com os fundamentos. E nesse caso aqui, nessa parte final do relatório, não dá para confirmar. Superar aquela questão já na tua resolução de que a decisão do DRJ diz que esse crédito estaria indisponível, tá? Então, eu também não vejo nenhum motivo para acompanhar a relatoria. Já antecipando meu. E o curioso que eu achei é que a nota técnica não tinha nada a ver com o consultório, e quando eu mandei para a diligência, eu já superei a questão da multa de mora, em razão da decisão da STJ. Enfim, era só para tentar entender, por isso até que queria ler mesmo a nota, para ver, porque eu acho que ela realmente não tem nada a ver. E a Galo, se quiser se manifestar. Bem rapidinho, os contornos do que definiu o STJ, embora também acho que concordo com a argumento da DRJ, ou seja, nós estamos tratando igualmente condutas desiguais, né, ou seja, o contribuinte que pagou tempestivamente está tendo mesmo tratamento daquele contribuinte que paga esse tempo, né, em relação. Mas nesse caso, ele se enquadra no critério da DRJ, ele pagou e depois ele fez a retificação do CTF. E a informação destacada no voto da Júlia, eu achei bem claro isso aqui na questão da diligência, né? Então, para mim, não há dúvida nenhuma quanto a isso. Muito bem. Marco, acompanha a relatora. Pagano. Acompanho. Evandro. Acompanha a relatora. Iagro. Também. Luciano. Microfone. Acompanho, presidente, acompanho. Bárbara. Eu também acompanho a relatora, presidente. Eu, com todas as ressalvas já feitas, inclusive pelo Marco e pelo Iago, também acompanho. O contribuinte utilizou-se de uma prerrogativa, porque está no CTN, foi interpretado dessa forma. Então, não há o que contestar. Então, dado o provimento, o julgamento encerrado. Muito obrigado, doutor. Tenha um bom dia. Muito obrigado, conselheiros. Bom dia, com licença. Fábio Mário, intervalo de 5 minutos, por favor. Ok, presidente.